Boa noite. Hello. Olá, Amanda. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Muito bom encontrar vocês de novo, né? Toda terça-feira vamos juntos aí nessas caminhadas loucas que o CESP nos disponibiliza. Oi, gente. Vamos que vamos chegando. Tcharam! A aula de hoje é um tema muito polêmico. Muito polêmico. Não sei se estão conseguindo ver direitinho aí, que eu não sou um mago da tecnologia, não sei como é que eu faço pra ficar legal pra vocês aí. Mas é isso, nosso tema é autonomia. Uma redação muito, muito polêmica, que foi do PAS 2 de 2018. E trouxe, assim, uma infinidade de dúvidas. Infelizmente, não tenho os dados aí referentes a... Não tenho os dados referentes a como foi o desempenho dos meninos nesse ano, né? Eu queria muito saber como foram os alunos, porque o que acontece? Eles liberam sempre um boletim, né? Contando como foi, onde os alunos mais erraram e tal. E o de 2018 ainda não saiu, que foi exatamente o ano desse tema. Mas, assim, dos alunos que eu tinha, que fizeram essa prova, esse tema foi muito, muito, muito problemático, tá? Deixa eu fazer um pedido pra vocês, aproveitar que o pessoal tá chegando aí. Oi, lindos, maravilhosos, vocês que são lindos. Vou dar corações pra vocês também. Deixa eu fazer uma coisa que eu acho muito importante de fazer. Que eu vi algumas pessoas fazendo. Como é que eu comento no meu próprio negócio? Aula 13. Noções de autonomia. Eu acho chique quem faz isso. Quem deixa uma mensagem fixada. Vou fixar o comentário. Pronto, tá fixado. Pronto, vamos lá. Para que vocês saibam, né, exatamente qual é o tema da nossa aula. Quem chegar depois não ficar perdido. E é isso. Perguntaram aqui... Esse mês vai ser pago? Todo mês a gente tem as redações pagas, né? Na última semana do mês que a gente tem uma redação gratuita. Já tô ouvindo os fatos. Os gatos. Já? Nossa, nem eu ouvi. Acho que eles estão guardados hoje. Então vamos lá. O tema de hoje é um tema muito, muito, muito sinistro, muito legal, que fala sobre autonomia, né? Noções de autonomia. E o mais interessante desse tema são os textos de apoio, porque se você se ampara somente pela palavra-chave, aí você fica assim, né? Não tô entendendo exatamente o que ele quer dizer. Como é que eu vou fazer uma redação sobre autonomia? E é isso, né? O texto de apoio, ele te ajuda de uma maneira muito eficaz. Então vamos lá. Eu tô colocando os textos de apoio no nosso material, né? Pra quem não tem acesso ainda. Deixa eu, né, deixar a luz bem bonita aí. Textos 1 e 2. Oi, Miele, seja bem-vinda. Olha, primeira vez, a gente já tá na aula 13. Assiste todas as outras, você vai gostar. Texto número 1 é um texto que define o conceito de propaganda. E aí você fala assim, se o tema é autonomia, o que a propaganda tem a ver com isso? Pronto, tá aí, matou a charada. O que ele quer de você é que você entenda como a sua autonomia ela é mantida ou ela é quebrada por conta dos anúncios publicitários de que você é exposto, ok? Primeiro texto. Propaganda é um modo específico sistemático de persuadir, visando influenciar as emoções, atitudes, opiniões ou ações do público-alvo. Seu uso primário advém de contexto político, referindo-se geralmente aos esforços de persuasão de governos e partidos políticos. Então prestem bastante atenção. A sua autonomia está sendo colocada em posto, né? Está sendo colocada, na verdade, em um tópico de discussão, quando colocam ali para você que o uso primário das propagandas vem justamente da necessidade de influenciar o seu pensamento. Então, olha só, diz assim, ao contrário da busca de imparcialidade na comunicação, a propaganda apresenta informações com o objetivo de influenciar. Então, um conceito importante para você anotar aí
né, enquanto você assiste a nossa aula. Vocês anotam as coisas, gente? Eu não consigo estudar sem anotar, eu sou viciada em anotar. Anotem. O que acontece? Anota aí, né, nas suas observações, que as propagandas, elas vêm justamente para tirar a imparcialidade de que a mídia é obrigada, né, a se mostrar. Você acha que a nossa mídia consegue ser imparcial atualmente? Primeira questão. Você acha que a nossa mídia consegue ser imparcial? Se você acha, pense um pouquinho também sobre a maneira que a propaganda ela vem para quebrar essa imparcialidade. Então nós temos assim muitas questões para discutir quando a gente fala sobre autonomia e propaganda, mas aqui ele já te colocou duas questões muito importantes. Primeiro, a publicidade, a propaganda, ela vem para quebrar a imparcialidade da mídia. E segundo, a origem da propaganda é justamente de influenciar um pensamento de uma maneira ideológica, inclusive, né? A origem da propaganda é de influenciar o seu pensamento de maneira ideológica, como ele diz aqui, aos esforços de persuasão de governos e partidos políticos, ok? Essa é a origem da nossa propaganda. Além disso, né, o texto ainda traz aqui: frequentemente apresenta os fatos seletivamente, ou seja, vou mostrar o que eu quero, certo? Vou mostrar o que eu quero que você compre a cerveja X, então eu vou mostrar que essa cerveja é muito melhor porque tem essa atriz que toma essa cerveja, certo? Então esse ponto de vista é algo muito importante de você pensar quando se fala sobre autonomia dentro do seu texto. Não vou ler o texto inteiro, mas vou passar aqui para frente, tá? Aqui alguns exemplos, né, sobre como essas propagandas elas têm estado sempre muito fortes aí, né, pensando nesse lado ideológico. Então, a primeira propaganda aqui: a juventude serve ao Führer. Todas as crianças de 10 anos na juventude hitlerista. Então, olha a primeira propaganda. Tá aqui para mostrar uma criança feliz seguindo aos comandos, né, do governo nazista. A segunda: povo soviético libertado, o jugo fascista foi retirado de vocês. Voltem à pátria já. Olha aí, ó, uma imagem que mostra aí uma pessoa voltando ao seu lar, né? Voltando de uma maneira assim muito feliz, né? Meu Deus, a minha pátria. Aqui, os Estados Unidos: eu quero você para o exército americano. Essa propaganda aqui é clássica, né? Olha só, daí vem o tio Sam, né? A expressão tio Sam. As pessoas se referem aos Estados Unidos com essa expressão por conta desse velhinho aí que chama você para participar do exército americano. Aí aqui, uma mais atual e brasileira, né? Um cara jogando água em si mesmo dizendo: acabou o racionamento, mas ainda não, né? Não é o tempo de você começar a jogar água fora, né? Foi mais ou menos o que aconteceu ano passado, né? Aqui em Brasília, ano passado ou retrasado, não me lembro. Mas nós passamos por um processo de racionamento de água e aí a gente conseguiu equilibrar o nível de água em Brasília, para quem é de fora, né? Informação nova. Aqui em Brasília nós estivemos aí muito próximo de perder o nosso livre-arbítrio de usar água, porque os reservatórios estavam secando e aí a gente acabou fazendo um esquema de escalonamento e tal, pra gente economizar água. E aí depois que a gente aprendeu a racionar, abriram tudo de novo e todo mundo voltou a desperdiçar água, né, como fazia anteriormente. E aí essa propaganda fala um pouco sobre isso, né, sobre acabou o racionamento, mas você não precisa jogar água fora. Posso defender a tese de que a propaganda reforça que a mídia não é imparcial? Olha, para você argumentar isso, você tem que mostrar que as duas coisas são algo único. Esse é o perigo, Júlia. Por quê? Porque quando você coloca a propaganda como parte integrante da mídia, né, você está fazendo uma mistura aí de conceitos. Nós temos a mídia com, né, os telejornais, com as novelas que são mostradas e tal. E aí, se você conseguir provar, que eu acho que dá pra fazer, conseguir provar que as propagandas, que os anúncios publicitários, eles fazem parte da mídia,
Aí você consegue provar que as duas são uma coisa só e inclusive tiram a imparcialidade, tá bom? Por exemplo, você pode pegar o que acontece em várias novelas da Globo. Às vezes eles fazem propaganda das Havaianas, fazem propaganda de produtos de beleza, né? Enfim, de diversos produtos aí, aproveitando a audiência daquela novela. Se você conseguir fazer isso, vai ficar bem legal. O tema já está disponível no site? Sim, já está lá. Não conseguiu acessar a proposta? De qualquer forma, eu vou mandar para vocês hoje o material e aí lá tá bem legal de você identificar, tá bom? Às vezes o site dá uma baqueada aí, a gente passou por uma manutenção essa semana, né? Então, às vezes é por isso. Também teve aquela propaganda racista do Bombril, acho que acaba reforçando o preconceito. Sim, Thiago, acontece muito, né? Essas propagandas, assim, elas acabam reafirmando um preconceito que as pessoas devem, inclusive, tirar de dentro dos seus vocabulários e dos seus comportamentos. A gente falou sobre essa propaganda da Bombril, né? Quando falamos sobre a redação, que era um texto para enviar para o CONAR. E aí a gente falou da Crespinha, eu mostrei para vocês a Crespinha. Dali, acho que 2 semanas... a Bombril me solta essa propaganda de novo. Então, totalmente atual a nossa discussão, totalmente atual o nosso tema, né? Então, caso você não tenha visto, Thiago, volta lá e vê, faz a redação, né? Porque é um tema, assim, muito importante. É de mostrar o quanto as propagandas, as campanhas publicitárias, elas têm poder de reforçar estereótipos, reforçar preconceitos, e é justamente por isso que existe um órgão de regulamentação dessas propagandas, né, que é o CONAR. Dá pra falar sobre o Tribunal do Facebook do Tom Zé no País 2. Perfeito, Gi. Eu coloquei aqui na nossa lista de obras que dá pra gente relacionar. Coloquei essa música aí, coloquei até um trechinho. Mas é legal você conhecer a história por trás da música também, né? O Tom Zé foi, assim, duramente criticado porque ele foi chamado pra fazer uma propaganda pra Coca-Cola. E aí a música surge disso, né? Então, como assim você não vai morrer de fome, né? De viver da música? As pessoas criticaram muito ele por ele estar se vendendo, né, para uma campanha de uma marca muito grande, né, de uma multinacional. Enfim, é uma crítica que dá pra gente explorar mais. Quando chegar lá na frente eu volto nisso. Mas é uma ótima lembrança, tá? Próximo texto de apoio diz o seguinte: a publicidade é uma atividade profissional dedicada à difusão pública de empresas, produtos ou serviços. É a divulgação de produtos, serviços e ideias junto ao público, a fim de induzi-lo a uma atitude dinâmica favorável. Tem caráter comercial e é parte de um todo que se chama mercadologia, que abarca o conjunto de meios adotados para levar o produto ou serviço ao consumidor. É qualquer forma paga de apresentação não pessoal e promoção de ideias, bens e serviços por um patrocinador. Então é aquela coisa, né? Vocês, não sei se vocês acompanham pessoas famosas no Instagram, né? Tem gente que não gosta, mas a maioria das pessoas acompanha pelo menos alguém aí. Ah, eu sou fã de fulano. Aí você vai acompanhando ali, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa tem um grande alcance, marcas, né, que estão em desenvolvimento ou marcas que já são grandes querem aproveitar essa fama, principalmente num momento como esse, momento de pandemia, em que as pessoas estão consumindo muito as redes sociais, né? E aí estão oferecendo dinheiro em troca de você. Ah, aqui essa é a água X, você tem que tomar essa água aqui. Essa é muito boa, seguidores, essa é boa. Então as pessoas começam a falar assim, como se fosse nada, como se fosse do dia a dia dela, mas na verdade ela está sendo paga para isso, né? Então, com qual objetivo? De persuadir as pessoas que estão assistindo os meus stories. Então, existe muito, né, esse objetivo muito claro de convencer alguém a consumir aquele produto ou consumir aquela ideia, ok? Então, é interessante que vocês tenham em mente que o conceito de propaganda, de anúncio, de publicidade, é você vender um produto com o objetivo de convencer alguém a consumir aquilo, tá? Por quê? Às vezes eu falo de alguma coisa aqui que eu gosto, mas não é pra convencer vocês, só porque eu gosto, eu tô só comentando.
Mas quando você tem sim esse objetivo de convencer alguém a usar o que você está usando, passar o creme de cabelo que você usa, comer o hambúrguer que você está comendo agora, isso é publicidade, tá bom? Vocês estão vendo onde a proposta está querendo chegar? Então o tempo todo foi falado sobre publicidade aqui. E cadê a autonomia, que até agora não apareceu, que é o tema da aula, né? Cadê? Não tô entendendo o que tá rolando. É isso. Então, as pessoas que tiveram medo desse tema... Exato, Ana. Tá vendo? Eu tô falando só sobre publicidade, sendo que o tema da redação é autonomia. Aí você fica confuso. Por quê? Se você só olhar para o tema e não ler os textos de apoio, você não vai entender onde o Sebrasp quis chegar quando ele te propôs essa ideia. Qual foi a ideia que ele quis te propor? Você tem a sua autonomia, mas em alguns momentos você acha que a autonomia que você tem é sua, sendo que na verdade você foi influenciado por alguma coisa. Olha que comentário perfeito da Vitória, imagino. Mostrar que a autonomia entra em risco quando a propaganda foi feita para te influenciar. É exatamente esse o ponto. Você acha que você quer tomar aquela água porque ela é a melhor, mas na verdade você assistiu um stories de alguém que você gosta que falou, nossa, essa água é muito boa, e aí você vai e compra essa água já tendo noção de que ela é boa. Um exemplo muito bobo de você achar que você não está sendo influenciado, mas na verdade você tá. Né? Eu sou total contra spoiler, mas eu gosto de ler assim, mais ou menos um resuminho da história, uma sinopse, né? Antes de assistir um filme ou de ler um livro, por exemplo. E aí o que acontece? Quando você lê um texto que não é só um resumo, que é também uma opinião, você já vai assistir aquele filme ou já vai ler aquele livro com a opinião daquela pessoa que fez aquele texto, é ou não é? Então, exatamente, Larissa, é tipo uma alienação, de uma maneira sutil, que você acha que não está sendo influenciado, mas na real você tá. Então, é esse o ponto que o Sebrasp quis chegar. É de te mostrar que existe a sua autonomia, mas que a sua autonomia, ela não é totalmente sua. Tá? Eu tô falando com palavras muito simples para que vocês possam compreender exatamente o que ele quis dizer. Então, quando você vai assistir um filme e leu a opinião de alguém, ou ouviu a opinião de alguém, ouviu o spoiler X, né? Você já vai assistir esse filme com outro olhar, não é o seu olhar. Isso é muito diferente quando você vai assistir um filme sem saber nem do que se trata, depois você cria a sua opinião, aí você vai conversar com um colega que fala, ai, aquela parte foi podre. E, na verdade, você super gostou daquela parte. E aí você já começa a falar, nossa, realmente, foi horrível aquilo. Nossa, é mesmo, foi muito péssimo. É mesmo, agora que eu tô... Entendeu? Então, a gente cria a nossa própria opinião, mas o tempo todo nós estamos expostos às opiniões de outras pessoas. Então, essa autonomia está sendo colocada em julgo, né? Essa autonomia está sendo colocada em um lugar que, na verdade, não é tão autônomo quanto você imagina. Olha só quantas referências interessantes. Maravilhoso. Laura, parece muito, né? Então, para o pessoal que fez o PAS 2 de 2018 e foi fazer da manipulação de dados dos usuários, já tinha argumentos muito importantes para misturar ali, né? Para colocar ali na proposta do Enem. Do Enem de 2018 foi essa, né? Manipulação dos dados, ou manipulação dos usuários por meio dos dados, enfim. Muito, muito aproximado com esse tema. Dá para usar 1984 perfeitamente. Dá para usar sim, que fala sobre você ser só um bonequinho do sistema, né? E você achar que tá abalando, mas você tá sendo só alguém que está sendo influenciado pelo meio. Posso falar sobre o livro vermelho, Propaganda Revolucionária do Tse Tung? Pode. Kant pode ser citado. Eu até coloquei aqui na nossa lista também o que é o esclarecimento, né? Ele fala muito sobre você identificar o que é tal coisa para você poder realmente definir isso, né? Autonomia, mas não tão alta assim. Exatamente. Ainda não consegui ler a proposta, então posso estar fugindo do tema aqui. Mas posso falar pontos negativos que a autonomia pode trazer, como no caso da EA? Olha só, o que eu sugiro que você pense, Dayana? O tema fala, eu tô aqui agora, eu já estou no quarto texto de apoio. Teve um texto de apoio explicando o que é a publicidade. Depois eu mostrei algumas propagandas para vocês. E aí mais uma definição de publicidade a partir do Wikipedia.
Então, até agora, nós temos 3 textos que falam sobre a propaganda. O que significa? Que ele quer que você defina a autonomia, né? Mas que você também perceba que a nossa autonomia não é tão alta assim como disse Suelen, né? Às vezes a gente está sendo muito manipulado e acha que está assim sendo o dono da sua vida. E, na verdade não estamos não. E aí olha só os outros textos que coloca aqui, né? Um texto da EBC, né? Que é sobre a empresa de comunicação. É feita com a intenção de provocar em nós um grande interesse pelo produto ou serviço. Comprá-lo, mesmo que esse produto não signifique nada para você. A linguagem da publicidade é persuasiva e sabe como nos influenciar até de forma inconsciente. Isso é muito interessante, né? Eu já comentei com vocês, inclusive, sobre isso. Por exemplo, quando você vai no McDonald's, você fica acometido por aquelas cores, do vermelho e do amarelo. Por que essas cores foram escolhidas? Foram escolhidas porque o vermelho e o amarelo têm uma certa função cerebral que acabam estimulando uma fome em você. Entendeu? Então, mesmo sem querer, você está sendo manipulado pelo McDonald's. Por que você vai no Subway e o Subway é verde e amarelo? O amarelo ainda tem essa mesma função e o verde tem a função de te trazer o quê? Essa coisa de paz, de calma, natureza, saudável. Tô comendo um sanduichinho aqui cheio de molho, cheio de sódio? Tô, mas pelo menos é saudável. Tem uma salada, tem um pepino, tem um negócio aqui. Então você tá achando que você tá arrasando na saúde, Musa Fitness, mas na verdade você está sendo manipulado nos mínimos detalhes, inclusive na cor do ambiente que você está. Se você parar para pensar, você pode olhar aí, a maioria das lanchonetes tem essas cores, pelo menos uma delas tem essas cores aí como mote, tá? Posso fazer 2 teses sobre alienação na propaganda e na parental ou trabalho? E outra, tá? Pode. Desde que você consiga, né, comprovar que as pessoas elas acham que elas estão sendo autônomas, mas na verdade estão sendo manipuladas, tá ótimo, seu argumento vai estar certo, tá? Não tô fazendo propaganda de nada, tá bom? Apesar desse suco ser maravilhoso, tô só tomando água. Outras propagandas aqui, ó. Publicidade de calça jeans. Olha só essa propaganda. Tá vendo? Tá fazendo uma propaganda sobre a calça jeans e eles estão se beijando loucamente. Qual a mensagem que passa? Vou arrumar um boy desse quando eu usar essa calça jeans. Vou comprar essa calça maravilhosa. Aqui, publicidade de perfume, essa segunda. Vou ficar linda e sensual desse jeito quando eu usar esse perfume? Claro que vai, então vou comprar esse perfume. Você está sendo manipulado. Olha só, publicidade de cigarro. Não entendi qual é a questão. Mentira, né? Quando eu era criança, passava essa propaganda direto. Aí o cara que fazia propaganda de cigarro era assim, machão, entendeu? Chegava assim nos bares de faroeste, metendo o pé naquela portinha que bate e volta, entendeu? O cara era sinistro. Chegava, fumava esse cigarro, parecia que era a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, essas propagandas eram tão efetivas que hoje não se pode mais fazer propaganda de tabaco em mídias abertas, né? Então, é muito bom a gente pensar nisso, que a gente passou por uma reformulação das propagandas, né? Se você observar, o nível das propagandas infantis é muito mais baixo do que há uns 10 anos atrás. Quando eu era criança, há muito tempo, né? Já tem 20 anos que eu fui criança. Quando eu tava ali com meus 8, 9 anos, passava muita propaganda mesmo. E aí, sobre bonecas, sobre brinquedos caríssimos. Então a gente achava que só dava pra ser feliz com esses brinquedos, sabe? E essas propagandas, elas só passavam no meio de desenhos animados, no meio do Bom Dia e Companhia, né? Aquele negócio. Então a gente tava ali assistindo o nosso desenho, tranquilo, sereno. Daqui a pouco vinha um boneco da Estrela. Daqui a pouco vinha um Hot Wheels. Aí você falava, poxa, é isso que eu quero. Eu não vou conseguir ser feliz no meu Natal se eu não ganhar um brinquedo desse. E a gente ficava realmente muito persuadido, porque a gente, criança, quando a gente é criança, a gente não tem autonomia de determinar, aquele ali é caro, então eu não posso pedir pra minha mãe, né? E eu consigo fazer uma brincadeira tão legal com uma corda, né? Do que só ficar brincando com um carrinho, bota o carrinho lá dentro, o carrinho é lavado, né? Se você parar pra pensar, é mais ou menos isso. Mas a maneira que isso é vendido pra gente é uma maneira, assim, que a gente fica realmente
completamente seduzido pela proposta que nos é oferecida. Eu assisti um documentário que se chama, peraí que eu vou olhar aqui, que eu até coloquei no slide para vocês, caso vocês queiram assistir, se chama Criança, a Alma do Negócio. Foi a Nina que me indicou. Se a Nina tiver aí, beijos, Nina. Maria Farinha Filmes, né? Tem um canal no YouTube sobre Maria Farinha, é muito legal, tem muitas coisas interessantes, depois vocês dêem uma olhadinha lá. Mas esse documentário, ele tem acho que uns 40 minutos, mais ou menos, e fala sobre o quanto a publicidade ganha com a publicidade infantil. Então, por exemplo, fala sobre uma marca de carro que dizia o seguinte, que tinha um ursinho, sabe? Você comprava o carro e ganhava um ursinho. E aí as crianças queriam que os pais comprassem esse carro, porque esse carro vinha com um ursinho. Então, um pai que tem condições, ele vai se sentir seduzido para comprar esse objeto, né? Para comprar esse carro, para que possa ganhar esse brinde aí, né? Para dar para o filho, etc. E aí a maioria dos pais que aparecem nessa campanha começam a falar sobre como as crianças são persuasivas com eles. Então, por que o título do documentário é Criança, a Alma do Negócio? Porque as empresas de publicidade começaram a perceber que mexer com o filho é justamente é um start. Eu vou fazer uma propaganda para que o seu filho te convença que você deve comprar isso aqui. Então, fica muito mais fácil dessa campanha atingir uma família. E aí, o que acontece? Essa propaganda... Esse documentário, ele fala muito sobre isso, sobre como as empresas começaram a apelar para um quê mais infantil, para que as crianças tenham esse poder de convencer os pais de que eles devem comprar determinados produtos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já. Peraí. Devo fazer meu texto todo voltado para a relação entre autonomia e publicidade. Nayana, se você quiser trazer um outro argumento, fica interessante como argumento número 2. Mas você deve falar obrigatoriamente sobre publicidade. Por quê? Porque os textos de apoio te conduzem a isso. Então você pode trazer um argumento sobre publicidade, trazer um argumento número 2, que não tenha relação automática com a publicidade, mas você precisa falar sobre, né, a mídia publicitária, enfim. Esse tema abre portas para o consumismo, né? Exatamente, Ana. É por isso que eu falo para vocês que a gente escolheu fazer as lives revisitando os temas, porque, de certa forma, um tema encaixa com o outro. Então, você vai perceber que quando a sua redação chegar, né? Quando você for fazer o seu PAS lá em 2021, em janeiro de 2021, vamos fingir que é em janeiro. Quando você for fazer a sua redação lá, alguma das lives que a gente fez vai se encaixar, né, na sua redação, porque eles são muito casadinhos, né? Os temas, eles se encaixam muito. Quando eu era pequena, não estava muito meu cabelo cacheado, eu pegava os produtos de cabelo que tinha uma menina com cabelo liso na embalagem. Exatamente sobre isso, Larissa. Esse documentário também fala sobre isso. Tem uma menina que diz que ela faz hidratação toda semana. E aí ela pergunta por quê que faz... Ah, a Olivia tá ótima ali no topo, né? E aí ela fala assim... Quando eu faço hidratação toda semana porque meu cabelo é cacheado e eu não gosto. E ela, por que você não gosta? Ah, porque eu não gosto. E ela fala, então deixa eu ver quais são as coisas que você gosta. E aí em todos os produtos que ela consumia, o que tinha lá? Uma criança, uma menina, uma mulher de cabelos lisos. Tá aí um tema importante de ser debatido, né? Por isso que hoje a gente fala muito sobre a representatividade. Porque as crianças, elas gostam de se ver representadas. Ou elas gostam de parecer a menina da propaganda X. Então, se a propaganda X só tiver um tipo de menina, essa menina vai querer parecer com ela, tá? Olha o Vini, oi Vini. Anne, pode falar que o menino e o mundo há uma tomada de decisão? Você pode falar sobre a questão de que o menino sai de um ambiente em que ele não era alienado. O menino e o mundo também tá nas minhas sugestões que você pode colocar, né? Ele sai de um lugar simples, né? Um lugar que não tinha essa influência, essa alienação toda. E quando ele chega na cidade, ele fica confuso com a quantidade de informações que lhe é passado. Então, se você perceber, inclusive, no que ele está elencando ali, eles falam sobre produtos mercadológicos, né? Sobre produtos de marketing e tudo. Então, você pode fazer essa referência sim. Fumar era um ato da elite.
O mesmo tem grande importância nessa questão da publicidade e lucro? Com certeza, pode fazer. Por que as pessoas falam sobre o capitalismo? Porque falar sobre o capitalismo é falar que alguém precisa consumir aquele produto. E como é que as pessoas vão querer consumir aquele produto? Elas precisam conhecer esse produto. Ou elas precisam que alguém que elas gostem, né, se sinta ali cativado por isso. Pode falar que é difícil ter autonomia sem ter uma influência emocional? O menino mundo é uma tomada de decisão quando ele sai da zona rural e vai para a cidade com saudades dos pais. Ótimo, muito legal esse pensamento. A autonomia, ela tá vinculada ao sentimento, né? É uma boa percepção. E aí você fala também, aí você pode falar sobre quanto a propaganda, ela mexe com o emocional. Pode fazer referência ao que eu estava falando, de como as propagandas, elas pegam uma coisinha infantil pra mexer com a família, né? Então, igual você vai... vou contar um caso real aqui, ó. Minha afilhada tava aqui em casa, vocês sabem, né? A mãe dela voltou lá da Angola, mas agora ela me abandonou. E aí, ela tava a quarentena toda aqui, ela é fã de Now United. E aí, fomos no mercado, tinha um desodorante no Now United. Ela tem 8 anos, ela não usa desodorante. Ela só falou, Dindinha, tem um desodorante da United. Eu falei, vamos comprar. Comprei. Quem tá usando sou eu, porque ela não usa, né? Mas é porque ela amou, porque tinha o símbolo de Now United. É exatamente isso que as propagandas fazem. Fui alienada, tá vendo? Tô fazendo um depoimento aqui pra vocês. Então é interessante vocês pensarem que esse tipo de jogada é uma jogada de marketing baixa, né? Mas que é uma estratégia que eles utilizam para que a gente se sinta comovido, para que a gente se sinta como? Influenciado emocionalmente para comprar aquele produto. A inscrição do pai já começou? Não. Também acho, Thiago. Padrão de beleza pode ser citado? Com certeza, né? A sua autonomia de achar o que é bonito ou não. Ai, meu Deus, ela quer pular. Tem, Olivia. A sua autonomia de achar o que é bonito ou não, ela é muito influenciada por alguém, né? Vamos ver pra onde ela vai. Então, o sistema de mídia que vai ditando o que é bonito ou não. Então, você pode sim fazer essa referência. É uma ótima referência. Sobre a propaganda nazista, perfeito, Ana. Até porque o texto de apoio trouxe essa referência. Então, você pode sim brincar com isso, né? Trazer essa referência. Até porque ele não faz a citação do nome. Então, não vai ser uma coisa assim, tô só me amparando no texto de apoio. Não, você tem um conhecimento muito além do que o texto de apoio te trouxe. Que mais? Alienação política e fanatismo por influência de algo? Pode, com certeza. Você pode falar sobre a febre da cloroquina, da ivermectina, né? Tudo isso está voltado aí com essa ligação entre a propaganda, né? E essa coisa de influência mesmo. No contexto atual, o que não está faltando é propaganda falando de esperança, bondade, etc. É verdade. Isso também tá tudo na entrelinha, né? De construir um recado a ser passado, né? Sobre posicionamento político, restam dos comentários na rede, sim, muito, né? Eu vejo muitas pessoas falando sobre coisas com uma sei lá, uma consolidação, uma solidez, sabe? Falando assim, não, com certeza é isso e aquilo. De onde a pessoa tirou isso? Do post de alguém do Instagram. Não foi nem pesquisar o que foi falado, não foi procurar dados sobre aquilo. Achou aquele post e falou, é isso que eu penso a partir de agora. Então, isso também pode ser citado por vocês. E aí ele fecha, né, a proposta dizendo, considerando o contexto suscitado pelos textos e pelas imagens, ou seja, considerando o contexto de influência pela mídia, pelos anúncios publicitários. Redige um texto dissertativo discutindo a noção de autonomia apresentada a seguir, que é uma das acepções do verbete autonomia no dicionário eletrônico WAIS da língua portuguesa. Então ele diz o quê? Um texto dissertativo discutindo a noção de autonomia. Você vai só apresentar um texto, uma noção de autonomia? Você vai só falar, autonomia é isso e aquilo? Ou seja, é um texto só expositivo? Não, pelo amor de Deus. É um texto dissertativo argumentativo, ok? Como é que eu sei disso, professora? Se ele não falou dissertativo argumentativo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que ele não falou dissertativo argumentativo. Ó.
texto dissertativo discutindo. Não sei se vocês chegaram a ver um post do Tudo Sobre Paz, fantástico, que ele fala sobre quais são os tipos de redação que mais foram cobrados no Paz 3. E aí lá tem dissertativo argumentativo e dissertativo ponto final. Então, quando ele fala texto dissertativo, você já pode ficar atento que ele não vai te obrigar a argumentar. Porém, a palavra seguinte, que é a palavra discutindo, ela não permite que você simplesmente exponha. Você tem que apresentar texto dissertativo e discutir, ou seja, você precisa argumentar. Se você escrever um nós, nosso, por acaso na sua redação, ele não será punido, tá bom? Porque o texto te deu essa abertura. Você não vai falar, minha vida, vai contar a minha história aqui com o desodorante do Now United? Não vai. Porque é um texto que você tem que discutir sobre as noções de autonomia em relação às propagandas, ok? Mas, se você usar um nós, né, um nosso país, você também não será punido por completo, assim, não vai ser, nossa, zerada a sua redação. Aí ele diz... autonomia, segundo Kant, é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou exógeno com a influência subjugante, tal como uma paixão ou inclinação afetiva. Tá aqui o que o Vini acabou de falar, né? Ele diz aqui, autonomia é você tomar uma decisão sem estar livre ou sem estar influenciado por uma paixão ou uma inclinação afetiva. Então, quando você toma uma decisão, compra um produto, você consome uma ideia motivado por uma paixão ou uma inclinação afetiva, você não está sendo autônomo, segundo o conceito que te foi apresentado. Ou seja, a partir desses textos, existe autonomia. A partir desses textos, tem como você ser uma pessoa autônoma de verdade? Não. A partir desses textos, ele vai te conduzir a você perceber que nada que você faz é por sua vontade. Você foi influenciado por alguém para isso. O texto te conduz a isso, tá bom? Não tem proposta de intervenção? Não precisa. Ele não te pediu uma proposta de intervenção, então não precisa. Algumas vezes, principalmente o vestibular da UNB, quando ele quer proposta de intervenção, ele fala, apresentando uma solução para isso. Agora, se ele não te pede, você faz se você achar melhor, tá? Posso falar sobre felicidade ou estabilidade ilusória passada pela mídia? Perfeito, Maria. Relacionando com a perca de autonomia que perdemos ao nos entregar a essa ilusão. Nossa, perfeito. O quanto as nossas relações, inclusive de relações amorosas, relações familiares, relações de amizade, são pautadas pelo que a mídia vende, né? Então, você acha que se você não tiver um colar igual ao da sua melhor amiga, vocês não são amigas o suficiente, né? Porque na novela Malhação você viu isso. Então, todas as concepções de relacionamentos, por exemplo, elas são muito pautadas no que a mídia apresenta como positiva ou não, né? Então, você pode trazer isso como discussão. Posso usar a criação do Capitão América? Muito legal, muito bom. Por que eles criaram o Capitão América, Nayana? Adorei a sua referência. O personagem do Capitão América foi criado com o intuito, né, de influenciar os jovens, né, de influenciar as crianças a valorizarem o exército americano, falar, pô, eles estão salvando a gente dos vilões, do pessoal do mal, né? Perfeita referência, né? Eu nem vou falar demais para não tomar seu argumento. Qual o nome do documentário que ela citou, gente? Criança, a alma do negócio. Posso citar o filme A Onda, que fala sobre a dominação carismática de Weber, que fala, ótimo, faz um trabalho sobre totalitarismo político. Nossa, muito legal, que aí você vai vendo que as pessoas vão mudando o comportamento. Excelente, Letícia. Perfeito, perfeito. Pra gente fechar, vou apresentar aqui as obras do Paz. Vocês já meio que adiantaram quase todas elas, né? Do Paz 1, vocês não citaram essa, mas eu acho que dá pra você falar sobre, né? Escola de Atenas, que é um quadro, né? Um quadro que tem diversos filósofos. E aí, no meio desse quadro, a gente tem Platão e Aristóteles. Aí, aqui é a análise que eu coloquei para vocês. Platão segura o Timeu e aponta para o alto, sendo assim identificado como o ideal, um mundo inteligível.
Já Aristóteles segura a ética e tem a mão na horizontal, representando o terrestre e o mundo sensível. Do que eu tô falando? Qual é a referência que você pode trazer? É o seguinte, você pode puxar aqui a ideia do Platão de que o mundo sensível, ele só existe quando existe, ou o mundo real, né? Ele só existe quando a gente tem o mundo das ideias. Então, para que você consuma alguma coisa, aquela coisa tem que estar aqui, ó. Né? É quando a gente fala assim, para que um objeto existisse, para que esse mouse existisse, alguém teve que imaginar esse mouse. E quando estamos falando sobre o mundo das ideias na filosofia, estamos falando sobre eu preciso implantar na sua mente que esse mouse vai salvar a sua vida. Quem é que vai fazer isso? As propagandas. Então você pode fazer uma condução filosófica desse tema, se te apetecer, se você achar que é legal fazer isso. Eu falo que os temas do Paz, eles são muito filosóficos. Se você tem uma paixãozinha aí pela filosofia, citando alguma coisa assim relacionada à filosofia, você provavelmente vai ter muito sucesso na sua argumentação, porque eles se pautam muito nisso, né? E aos olhos de uma criança do Emicida, que foi a discussão que nós tivemos, né? O menino sai desse ambiente movido pela paixão, né? Como o Vini falou, movido por essa saudade do pai. E aí quando ele chega na cidade, ele é bombardeado por informações. Paz 2, Tribunal do Facebook, né? Que também foi citado aqui, acho que foi pela Giovana. Falou que a obra do Tom Zé tem um trechinho que diz: vendido, 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 a preço de banana, já não olha mais pro samba, tá estudando propaganda. Então olha só que interessante esse trechinho que eu trouxe pra vocês. Vou mostrar aqui, ó. É um trechinho da música, tá? Você colocando aí no Google, você consegue achar numa boa. Mas é o trecho que fala sobre o quanto as pessoas elas estão perdendo a sua percepção do que elas querem de verdade ou não. Carta de Meneceu, uma tomada de decisão sempre buscando que trará a felicidade. Pode falar sim, pode falar sobre esse padrão de felicidade que o Epicuro traz, né? Perfeita referência. O Menino e o Mundo é uma obra linda, minha preferida do Paz 1. Ah, eu amo também. Atentar para não se perder nos exemplos e concluir com o tema. Aconteceu muito com meus alunos. Ai, perfeito, Ju. Muito cuidado com isso. Isso também tem acontecido nos últimos temas, tá? Qual foi um tema que isso aconteceu demais? Foi o da... Ai, meu Deus, esqueci agora. Teve um dos temas que vocês acabaram trazendo muitos exemplos e no final esqueceram de retomar com o tema. Fazer essa retomada exatamente do que o CESP quer que vocês discutam. Isso é muito importante. Quando vocês forem fazer a conclusão, dá uma olhadinha para o tema de novo e fala, eu preciso retomar para isso. Então pense no fechamento do seu texto, voltando para o que o tema te apresentou, tá? É interessante falar que é mais fácil e cômodo para as pessoas aceitarem a dominação midiática do que terem uma postura crítica? Sim. Porque existe muito essa ideia de que eu preciso ter uma opinião sobre tal coisa. Isso está sendo uma verdade absoluta nos nossos dias, né? Todos os temas polêmicos, as pessoas querem se posicionar. E aí você acaba se posicionando a partir da percepção de outras pessoas. Você não para criar a sua própria percepção sobre aquilo. E aí você, ao invés de estudar e tudo, o que acontece? Você vai consumir a opinião do outro. Você vai consumir o que o outro já te entregou de mão beijada. É muito mais fácil pegar uma opinião pronta do que ir atrás de construir a minha e estudar, pegar referências sobre isso. O que eu mais posso falar no último parágrafo é da proposta de intervenção, no texto que é somente dissertativo. Você pode fazer uma reflexão sobre a discussão que você já apresentou, né? Pode trazer uma citação para fechar o que você disse, desde que esteja casado com um dos argumentos que você já trouxe. Cuidado para não trazer um argumento que ainda não foi discutido, porque senão a sua conclusão ela cai pela metade, porque você não está concluindo, você está apresentando um outro ponto de vista, tá bom? Então, você pode fazer essa retomada das ideias que foram discutidas no seu texto, você pode fazer, sim, uma proposta de solução, ou você pode, né, fazer aí um joguinho aí de questionamento com o seu leitor. A imaginação criou um mundo perfeito, Ana. Foi esse tema mesmo. Ó, o Thiago falou que já tá dando para acessar a plataforma, tá? Posso falar sobre como até os nossos planos de vida não são autônomos? Por exemplo, fazer faculdade... Nossa, Suelen, vai ser lindo falar disso, né?
Porque muitas vezes a gente fica construindo um padrão de vida que foi vendido para vocês, né? Porque dizem que a gente tem que fazer assim, ou porque foi vendido para os seus pais querem que você siga esse trajeto, né? Ótima referência, muito bom. Pode citar o que é esclarecimento, mesmo que ele tenha falado na proposta segundo Kant? Pode sim. O que você não pode fazer é pegar exatamente a fala que tá lá e pautar todo o seu argumento nisso, tá bom? Quem foi que falou isso? Foi a Larissa. Larissa, excelente pontuação. Você tem que tomar cuidado para não ser uma repetição do que foi apresentado, porque senão vai ser como se você não tivesse tido nenhum argumento legal, só copiou o que foi te apresentado. Agora, se você pega o esclarecimento, o que é o esclarecimento, né, que é uma obra que tem, assim, uma ampla discussão sobre isso, e fazer uma referência diferente do que foi apresentado, seu argumento está válido, tá? Você já leu aqui, né? Outra obra que vocês podem trazer, Um Inimigo do Povo, né? Que você tem aqui uma pessoa que é vítima da maioria e da unanimidade. O homem queria salvar a cidade e acaba se tornando o inimigo do povo, porque as pessoas elas vão acabar colocando ele como vilão por comprar a ideia do outro, sendo que na verdade ele queria o bem da população, né? E o esclarecimento de Kant, né? O esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo, tá bom? Então, é uma maneira de você apresentar também a influência do outro, certo? Pra gente finalizar, mais 3 aqui, peguei 3 obras, se não me engano, 4. Malditos Cromossomos, de Pitt, que diz assim: teoria darwinista, o fruto, o meio e a iniciativa. Livre-arbítrio ou prisão? Olha só esse trecho, como dá pra encaixar. Genealogia da exclusão, ou seja, ou você toma um caminho por livre-arbítrio ou você é o quê? Excluído. Não recomendados, de não recomendados, a obra diz: não olhe nos seus olhos, não creia no seu coração, não beba do seu copo, não tenha compaixão, diga não à aberração. A placa de censura no meu rosto diz não recomendado à sociedade. Então, por que esse trecho brinca com esse não olhe, não creia, não beba? Porque é o que a mídia te vende. Não olhe nos seus olhos, olhe nos olhos de quem está te influenciando. Não creia no seu coração, creia no que eu estou te vendendo, tá? Encontro de Lampião com Ike Batista. Vocês já perceberam que eu gosto muito dessa música, né? 2 coisas bem distintas. Uma é o preço, outra é o valor. Esse trechinho serve aí como uma referência para você colocar como assim uma representação, né, de como a sociedade determina preços e valores para as coisas, sendo que na verdade para você aquilo valeria muito mais, né, do que a sociedade pôs. Ou para você aquilo ali que é muito caro para a sociedade não vale nada, porque eles estão querendo que você compre essa ideia e você não se vende. Aí diz aqui, e a exceção e a regra do Bertolt Brecht, né? Deixa eu ver as perguntas aqui. Quando as pessoas não conseguem achar a felicidade, culpam os outros pelos seus erros, como no Eu Cupido Gari, que culpa o Deus do amor. Nossa, muito bom, Vini, dá para fazer essa referência. Posso falar sobre a propaganda criar a necessidade nas pessoas de adquirir o produto, criando um fetichismo, fazendo uma referência ao Marx, né? Uma falsa alegria e status, muito legal. Tiago respondeu a Cássia. Deixa eu ver. Indústria cultural e como ela utiliza os meios de comunicação que induz as pessoas, sem dúvida, né? Esse é o norte principal que você tem que utilizar para o seu argumento. Capitalismo como agravante da perda de autonomia, excelente. E a última pergunta: posso falar como os meios que são utilizados nas publicidades no Instagram aumentam ainda mais a perda de autonomia? Pode sim. Utilizando a rede social em específico, como por exemplo, falar sobre o Instagram, né, é uma referência muito válida, porque às vezes você fala só redes sociais e fica muito vago. Agora, se você pontuar o Instagram como uma ferramenta de influência, vai ser excelente, tá bom? Meninos, acho que é isso, né? Espero que vocês tenham entendido bem o tema. Quando vocês forem fazer essa redação, falem sobre como a autonomia ela é muito prejudicada até, né,
por conta dos anúncios publicitários, porque é isso que o texto pede de vocês. E aí você vai escolher quais textos publicitários que cabem mais aí na sua argumentação. Tá bom? É isso. Beijo pra vocês. Até semana que vem.